Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje, Diabetes News 40. Em 2020 eu fiz 40 anos e em 2020 eu completo 40 Diabetes News com 40 anos para fechar o ano de 2020 com chave de ouro. E você ainda que tem diabetes não se inscreveu no canal, clique em se inscrever e ative o sininho. Toda semana, Diabetes News, o melhor conteúdo da semana, eu trago um artigo aqui para você, para te explicar e te levar informação para você conseguir controlar a sua glicemia de uma forma eficiente e duradoura. E o Diabetes News de hoje vai te dar 3 anos a mais de vida. É um artigo muito interessante que um médico escreveu e eu estou trazendo aqui essas informações para você aprender como ganhar 3 anos a mais de vida. Vou transmitir aqui. É esse aqui, atividade física garante 3 anos a mais de vida. Para quem não lembra, o link do artigo na íntegra está sempre na descrição. E eu vou passar ele para o Word aqui para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Então, Diabetes News 40. A prática regular de exercício físico tem impacto direto tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças cardiovasculares. Lembra que doenças cardiovasculares estão diretamente associadas a diabetes tipo 2, que é uma resistência à insulina aumentada. Então, a diabetes tipo 2 provoca grande parte das doenças cardiovasculares. E as doenças crônicas não transmitíveis, que é o que está aqui, as doenças cardiovasculares entram entre elas, entre a diabetes mellitus e outras. Então, alerta o médico Marconi Gomes da Silva, especialista em cardiologia e em medicina do exercício e do esporte. Então, é um artigo que saiu agora, dia 27/12, tem 2 dias. O outro alerta do médico vem dos dados colhidos pela vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. É bem interessante, chama Vigitel. São 2 artigos que ele comenta aqui. O primeiro estudo, o primeiro inquérito, revelou que houve aumento de 41% no excesso de peso, 37% para 53%, e de 75% em obesidade. Então a gente vê que esses 2 números são números totalmente associados à resistência à insulina, que uma das doenças decorrentes da resistência à insulina é a diabetes tipo 2, e depois pode vir a parte cardiológica. Então, mais uma notícia positiva que eu coloquei em verde aqui, a redução de 31% do percentual de fumantes. Então, se a gente conseguir diminuir o percentual de pessoas que estão sedentárias e acima do peso, a gente consequentemente vai conseguir diminuir o número de pessoas que venham a desenvolver a diabetes tipo 2. Essa é uma luta que eu levo e tenho certeza que um dia eu vou conseguir virar esse jogo. Então, continuando aqui, esse é o segundo que ele fala sobre a atividade física, a frequência da prática de atividade física no tempo livre, equivalente a 150 minutos. Então, para você não ser considerado uma pessoa sedentária, você tem que fazer 150 minutos de atividade física moderada. E aí, com relação à intensidade, eu já expliquei em vários Diabetes News como você ajustar a intensidade para o seu condicionamento físico. Você não precisa sair correndo que nem um maluco no início, que você não vai conseguir ter um tempo tão grande. Você começa numa intensidade moderada. Lembra que os esforços vai depender de cada pessoa e o treino ele é adaptado para cada um. E aí considera aqui 38% sendo entre homens de 45 anos e 38 e 31 entre as mulheres. Então, as mulheres são mais sedentárias que o homem com relação a esse estudo aqui e numa região nacional também. Belo Horizonte está um pouco acima da média nacional. 41% da população referindo-se fisicamente ativa. Então, dentro da média nacional, a gente vê que mais da metade da população é sedentária. E por isso que esses números de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares vêm só crescendo. Mostra, portanto, que a maioria da população brasileira de BH está sob risco da inatividade física, que é o que a gente comentou agora. Surpreende também o fato de que em BH, 17% dos entrevistados se dizem totalmente inativos, ou seja, não fazem absolutamente nada, nenhum tipo de exercício físico no tempo livre. E aí depois no final você vai entender quanto que é o malefício disso. Recomenda-se que a modalidade escolhida envolva grandes grupos musculares e atividade física que chamamos de aeróbia ou de resistência muscular. Essa aqui já é minha praia e eu vou discordar um pouquinho dessa questão do médico.
As atividades físicas aeróbias, que seria uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma pedalada, elas trazem um benefício interessante, principalmente para quem tem a diabetes tipo 2, mas as atividades físicas musculares são tão importantes quanto, e eu considero até maior. E a combinação das duas seria o perfeito. Então você não deve fazer nem só uma, nem só a outra. A combinação das duas acaba sendo um estímulo perfeito, que é o que eu trabalho faz 20 anos. Eu desenvolvi a Semana da Glicose Controlada e o Diabetes Nunca Mais, são meus 2 produtos online. Para quem tiver interesse, o link também está na descrição. O Marconi Gomes alerta que há muitos anos, literalmente há séculos, médicos recomendam exercícios físicos. Então, o médico recomenda, eu estou te falando, as pessoas que são especialistas no assunto falam que você precisa de atividade física. Muitas vezes você não vai saber o que fazer, por isso que você precisa de um especialista que vai te dar muito mais resultado, confiança para você fazer exatamente o que você precisa. E vamos continuar aqui, mais objetivamente, faz 60 anos que a medicina e outras áreas relacionadas à saúde vêm demonstrando cientificamente os benefícios de uma vida fisicamente ativa. O papel do exercício físico, tanto na prevenção de doenças assim como no tratamento, tem sido amplamente demonstrado por meio de estudos na área. Então, antes se tinha uma ideia que era saudável, que era importante, e hoje se consegue se comprovar exatamente os benefícios. Por isso que eu falo que o exercício muscular ele é tão importante, ou até mais, na minha opinião, do que o exercício aeróbio. A prática regular de exercício físico impacta justamente na redução da incidência de alguns tipos de câncer. Então, já tem estudos comprovando que a atividade física diminui a incidência de câncer, no caso aqui mama, próstata, intestino, entre outros, de doenças cardiovasculares metabólicas. Lembra que a diabetes é uma doença metabólica. Infarto, hipertensão, a diabetes, acidente vascular cerebral, entre outros. Como atua reduzindo o risco de morte por doenças cardiovasculares e por câncer. Então, nos últimos anos, estudos demonstram que a inatividade física é importante preditor de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, alguns tipos de câncer. Ele fala aqui de intestino, de mama, fraqueza muscular esquelética, depressão, menor qualidade de vida e maior mortalidade por causa cardiovasculares. Então, são todas essas doenças associadas à inatividade física, e aqui ele não comenta nenhum, mas os hábitos alimentares fazem grande influência também nessa questão. Você somar inatividade física com um hábito alimentar de fast food, de muitos carboidratos, é o casal perfeito para você vir a desenvolver um AVC, um infarto, que até no final do artigo aqui tem um depoimento interessante, você vai gostar. Quando comparamos uma população sedentária com outra um pouco mais ativa, que se exercita mesmo em níveis menores que os recomendáveis, cerca de 90 minutos por semana, os mais ativos chegam a viver 3 anos a mais. Então, olha que interessante. Se você fizer o mínimo, que seria 90 minutos por semana, já se considera 3 anos a mais de vida. Então, se você seguir os passos que eu falo, um especialista em exercício físico para diabetes passe para você, no mínimo 3 anos de vida você vai conseguir. Mas isso depende também do quanto tempo você ficou inativo, de como está a sua insulina em jejum, como está o seu organismo. Não adianta você for procurar um serviço, às vezes, muito tarde. O benefício não vai ser tão grande. Então, quanto antes você se alertar da importância da atividade física e mudar os hábitos, você vai conseguir ter, no mínimo, aí, 3 anos a mais de vida. E lembre que todo sucesso profissional não recompensa um fracasso na sua saúde. Então, Marconi Gomes afirma que não existe um esporte superior aos demais. Aí eu já discordo. Existem esportes muito melhores do que outros. Por quê? Envolve um menor risco. Um futebol uma vez por semana é um risco altíssimo. Você tem que fazer uma preparação muscular, um exercício aeróbio, que tenha menos impacto, menor chance de você se machucar, porque você se machucando, você vai ficar 2 semanas sem fazer, e eu sei, com 20 anos de prática, que 2 semanas sem fazer, você vai abandonar pelo menos 6 meses a 1 ano até voltar de novo. E esse período vai ser muito ruim para a sua saúde, você vai perder tempo de vida. Recomenda-se que a modalidade escolhida envolva grandes grupos musculares e atividades que chamamos aeróbia ou de resistência.
assim como aquelas denominadas de anaeróbicas e que demandam o uso de força. Então, por que chama anaeróbica? É quando você não precisa de oxigênio. Então, um trabalho muscular. Se você sentou e levantou 10 vezes da cadeira, é um exercício muscular anaeróbico, não precisou de oxigênio. Você fez uma caminhada de 5 minutos, você vai precisar da atividade aeróbica, então ela utiliza oxigênio, é menos intensidade. Então é a junção dos dois. Outro exercício muscular interessante é subir um lance de escada. É bem interessante para você estar conseguindo ganhar massa muscular e melhorar a sua condição física. Exercícios de sobrecarga são recomendados para preservar a saúde óssea e o vigor muscular. Então, o exercício muscular, que seria subir escada, levantar um peso do chão, fazer um agachamento, que é sentar e levantar de uma cadeira, é o único exercício que melhora a sua massa óssea. Então, a hidroginástica não melhora, a corrida não melhora, a caminhada não melhora, a natação não melhora. O único exercício que melhora a sua massa óssea é o exercício muscular. Exercícios aeróbicos são responsáveis pela maioria dos gastos calóricos, por isso que ele é importantíssimo no início da pessoa que está com diabetes descontrolada. Ele vai consumir a glicose do dia, então eles são interessantes, e ganhos mais evidentes nos parâmetros cardiovasculares com a maior capacidade de fazer exercício e maior ganho de parâmetros cardiovasculares metabólicos. Eu já considero meio a meio, esse é difícil, nunca vi nenhum estudo que comprove. É interessante você fazer exercício aeróbico e exercício muscular. Você fazendo exercício muscular, você ganhou músculo no seu corpo. Esse músculo novo, ele puxa a glicose que está no seu sangue para dentro dele. E ele vai fazer com que seu metabolismo basal fique mais alto, a sua caloria que você gasta durante o dia. Tudo isso vai te ajudar a controlar a glicemia muito mais fácil. Por isso que é a soma dos dois. Especialmente para idosos, Marconi recomenda, além do exercício aeróbico, exercício que aprimora a aptidão muscular, como equilíbrio e agilidade. Exercício de equilíbrio e agilidade eu não utilizo. Por que eu não utilizo? Porque eu ganhando força, eu ganho equilíbrio e eu ganho agilidade. Então, é na metodologia que eu faço durante 20 anos, eu sei que ganhando força muscular, ganhando massa muscular, o equilíbrio e a agilidade ela vai vir junto. Em alguns casos específicos, a gente pode passar um treinamento desse, mas normalmente, em 90% dos casos, ele vai ganhar massa muscular e já ganha agilidade e equilíbrio junto. Deve-se privilegiar exercícios de força, evidentemente respeitando os limites individuais inerentes ao envelhecimento, mas que permitam um aumento da capacidade na execução de exercícios comum na vida diária, como carregar sacolas de compras, trabalhos domésticos e atividades laborais. Então, para que é tudo isso? Para que você continue com a mesma autonomia. Normalmente, quando você está sedentário, acima do peso e a idade vai sendo avançada, você vai perdendo a autonomia. Com exercício físico, você consegue manter essa autonomia de fazer todas as atividades diárias que você faz e continue fazendo com a mesma facilidade. Por fim, o cardiologista avisa que na chamada relação dose-resposta, o exercício físico, o risco relativo de morte se reduz em pessoas fisicamente ativas, mas pode reduzir ainda mais em pessoas com ótimo condicionamento físico. Então, é de 3 anos para cima que você vai ganhar de vida no mínimo fazendo atividade física frequentemente, sendo que no mínimo 90 minutos por semana. Se pretende ou não participar de provas de corrida de 10 a 25 km, ou maratonas ou outros esportes competitivos para ter o melhor fôlego e resistência possíveis. O certo é, seja qual for o objetivo a ser traçado, a inatividade física sempre é a pior escolha. Então, esse foi um artigo e agora tem um depoimento. Procure sempre um especialista, que vai ser muito mais fácil, o caminho vai ser muito mais curto, porque ele vai saber te orientar exatamente o que você tem que fazer e você vai treinar menos e ter um maior resultado. Essa é a grande valia de você ter um personal junto com você. Caso tenha interesse, o link dos meus acessos está aqui na descrição do vídeo. Então esse aqui é o Haroldo Ramos, de 50 anos. Então ele comenta o que aconteceu com ele. Trabalhava bastante, por volta de 15 horas. Por volta das 15 horas senti uma dor forte no braço esquerdo, não dei muita importância porque a gente acredita que o corpo é uma máquina, ele não vai dar sinais e a gente acha que uma hora ele sempre vai passar e seja o que Deus quiser. Bom, quando eu estava retornando para minha casa, no fim expediente, a dor voltou mais intensa, cheguei em casa, minha esposa me levou para o hospital, onde fui detectado
estava tendo um infarto. Então, lembra, o corpo sempre dá sinais. Eu espero que vocês não cheguem a esse ponto de ter esse tipo de sinais ou um AVC, uma outra situação. Muitas pessoas descobrem a diabetes porque estava com a visão turva, que significa que a sua glicose está tão alta que a sua visão já fica embaçada. Então, tente, antes de sentir esses sinais, manter os hábitos saudáveis de alimentação e de exercício e fazer o seu check-up. E aí ele comenta aqui, ó, foi internado no CTI do Hospital das Clínicas, depois de 2 dias ele saiu, ele recebeu alta, ó, no período de internação perdi 10 quilos, passando a pesar 80 quilos. É uma indicação para fazer reabilitação cardiopulmonar no próprio HC, onde eu encontrei o cardiologista, que é esse médico Marconi Gomes, que me acompanha até hoje. Diante do susto, ó, mudei meus hábitos alimentares e pratico exercícios físicos. Então, assim, não espere dar esse alarme, correr esse risco de vida para você mudar. Tem a opção de você fazer antes. Então, esse é o meu recado. Acredito que nós fechamos, vou voltar para mim aqui, acredito que nós fechamos o ano de 2020 com 40 vídeos, com muito conteúdo para você aprender quais são os melhores exercícios, quais são os hábitos que você tem que ter para ter uma glicemia controlada e ganhar anos de vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não esquece de dar um like, se inscrever. Nos vemos em 2021 com o primeiro Diabetes News do ano.